Nos últimos 2 dias eu te ensinei duas importantes técnicas para você estudar o texto bíblico. E agora eu quero te ensinar mais uma que é complementar a essas duas. No primeiro desses 3 dias eu te falei que era para você ler o texto bíblico pelo menos 5 vezes. Ontem eu te falei que era importante que essas leituras fossem feitas em versões diferentes da Bíblia. E eu expliquei o porquê de ter várias versões, né? E hoje eu quero te falar sobre uma técnica que você vai utilizar ao ler nestas versões diferentes, ok? Então, se você quer aprender isso, fica comigo nesse vídeo. Pois bem, estamos aqui no projeto 183, dia 48 deste projeto. E eu gostaria de te lembrar que nós estamos ainda hoje, até amanhã, com inscrições abertas para o Desafio SMB. Se você deseja saber mais sobre este nosso curso, clica no link aí na descrição, ou nos chama no WhatsApp, ou vai lá no direct do Instagram. O nosso WhatsApp está lá também no Instagram, né? Vai lá e fala com a gente, tira as dúvidas, pergunte, para que você possa fazer parte, caso você queira, né, desta turma que nós estamos abrindo. Depois de terça-feira que nós vamos fechar essa turma, eu não sei sinceramente quando eu abrirei uma nova turma. Mas é claro, ainda esse ano eu vou abrir uma nova turma, acredito eu, mas vai demorar ainda um pouco para abrir outra turma, ok? Então, se você quer aproveitar logo desta vez, então aproveita, tem até amanhã. Saiba aí nesse link que está aí na descrição do vídeo todos os detalhes a respeito deste curso, tá bom? Então vamos lá. Dia 48, Salmo 43, e diz assim o texto bíblico na versão Almeida Revista e Atualizada. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Muito bem, um salmo que tem um versículo aqui bastante conhecido, não é verdade? E eu separei aqui o salmo na Almeida Revista Atualizada, e hoje o que nós vamos fazer? Eu vou colocar aqui o título dessa prática, que é a prática de fazer anotações da leitura. Esta é a nossa prática e isso vai fazer completa diferença na hora de você estudar o texto bíblico. Completa diferença de fato, porque quando você somente lê o texto, as ideias elas ficam ali voando na nossa cabeça e às vezes a gente não consegue fazer conexões entre elas. E fato é que quando isso tem estudos científicos que demonstram isso, vários estudos científicos demonstram que quando a gente pega uma ideia a respeito de algo que a gente está avaliando e a gente coloca aquela ideia no papel, e de repente a gente coloca uma outra ideia e outra ideia, então a gente consegue tirar aquilo de um campo abstrato na nossa mente e a gente consegue visualizar aquilo de forma muito mais fácil. E é por isso que faz tanta diferença você ter um caderninho na mão ou mesmo só uma caneta para você marcar na Bíblia, para você escrever ali nas laterais, nas beiradas da Bíblia, um bloco de notas no celular para você usar ali quando você está fazendo o seu estudo.
tem alguns aplicativos de celular que tem campos para anotações em cada versículo. Então você pode selecionar um versículo e então colocar ali as suas anotações. Mas mesmo assim, faz muita diferença quando você pegar um texto para você estudar, você colocar todas as ideias que te vêm à mente ali em um papel. Faz total diferença. E hoje eu não vou fazer isso com um nível de tanta profundidade aqui, eu vou fazer só das ideias mais básicas que a gente vai observar aqui no texto, para o vídeo não ficar tão longo. Mas eu vou fazer isso de algumas formas aqui e você vai ver. Vamos lá. Faze-me justiça, ó Deus. Deixa eu colocar aqui em números. Faze-me justiça, ó Deus, pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Vamos lá. O salmista quer justiça de Deus. Deixa eu mudar aqui. O salmista quer justiça de Deus contra os injustos. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? O salmista parece sentir que Deus não está atentando para as injustiças que estão ocorrendo com ele. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Aqui, o que demonstra tanto esse versículo quanto o começo do versículo 2 aqui, é que o salmista confia em Deus para iluminar o seu caminho com a verdade. Ou seja, a mentira aqui traz a ideia da luz, a ideia da verdade, que vai contra a ideia da mentira e contra a ideia da escuridão, aquilo que é feito às ocultas. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. O salmista faz questão de frisar quem é Deus para ele. De Deus, olha só, Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. E 5, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. O salmista encontra alento na pessoa de Deus. Encontra alento para a sua alma na pessoa de Deus. Olha só, nós poderíamos observar esse texto e, como nós fizemos aqui, olha só, 5 anotações, uma praticamente por versículo. Fui bem raso aqui no texto, o que de cara assim a gente percebe no texto. Agora, o que é o legal desta técnica de fazer anotações da leitura? É isso aqui, A gente acabou de fazer uma leitura, não foi isso? Praticamente a gente acabou lendo 2 vezes. Uma primeira a gente leu corrida, uma segunda a gente leu versículo por versículo enquanto eu fui fazendo as anotações. Agora, nós vamos para outra versão, na NVI. E nós vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo. Vamos fazer as anotações do texto. Vamos lá então. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos. Pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste?
Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Vamos lá, vamos fazer algumas anotações aqui. O que você percebeu a mais ao ler esse texto novamente e agora em uma nova versão? Né? São coisas que vão pintando na nossa mente, que inclusive poderia até estar ali, claro, na outra versão, mas que só vão aparecer depois que fizermos novas leituras, que refizermos a leitura. Então, olha só, livra-me, foi algo que me chamou a atenção aqui, livra-me dos homens traidores e perversos. Primeiro ponto aqui que me chamou a atenção nessa segunda leitura foi a palavra traidores, ou seja, a ideia de que o salmista possui amigos que o traíram. Olha só, eu não tinha percebido, nem sei se lá está traído escrito. Não, ó, homem fraudulento e injusto. Essa versão já trouxe a ideia de traidor. E geralmente quem trai é alguém que é próximo, né? Um inimigo não trai, um inimigo simplesmente é inimigo, né? Mas um amigo sim trai. E ele está pedindo livramento, né? Ele pede aqui, ó, por justiça. Justiça. E quando a gente vê essa ideia de justiça, ele está falando uma justiça realmente, nesse caso aqui, uma justiça terrena. Ele deseja que essa justiça seja demonstrada aqui diante dos homens, né? Pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. O salmista tem Deus como um refúgio forte, como geralmente é falado, né, uma torre forte, uma grande fortaleza impenetrável. Ou seja, o salmista se refugia em Deus. Quando ele se sente ameaçado, quando ele se sente traído, quando ele se sente injustiçado, ele sabe que a fortaleza é Deus. E, inclusive, deixa eu colocar aqui uma letrinha A, por isso ele está clamando a Deus no Salmo. Por isso que ele clama a Deus no Salmo, porque ele entende Deus como essa grande fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade. Olha só, envia. O termo enviar aqui, enviar a luz e a verdade. Como eu já tinha falado anteriormente, mas agora fica ainda um pouco mais nítido para a gente a ideia de que existem trevas, ou seja, escuridão, ou seja, coisas obscuras, obscuridades, ok? E existem mentiras, falsidades, traições, como a gente viu ali em cima. E somente Deus pode trazer estas coisas à tona com sua luz e sua verdade. Tá vendo só? Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então, a luz e a verdade guiarão e levarão o salmista ao santo monte do Senhor, ou seja, à presença do Senhor. O que eu percebo que ele quer dizer aqui? Deixa eu colocar assim. Quando
a luz e a verdade de Deus iluminar, vou colocar assim, trouxer à tona tudo o que está escondido, então se mostrará que o salmista está diante de Deus como um justo. É isso que ele está querendo dizer aqui, pelo que eu percebo, que não quer dizer que ele não está na presença de Deus e essas coisas levarão ele à presença de Deus, assim, olha, a sua verdade, a sua luz vai me levar à sua presença nesse sentido do que o texto está falando. Mas demonstra que diante dos homens, diante de todo o cenário de traição, de mentira, de trevas que ele está passando, quando a luz de Deus e a verdade de Deus se manifestarem, todos perceberão que ele, na verdade, sempre esteve diante de Deus. E que aquilo que os mentirosos, que os traidores estavam falando e fazendo, na verdade, é tudo mentira e são todas coisas contrárias à justiça de Deus. E que quem está de fato justo diante de Deus é o próprio salmista. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Você vê, aqui a gente vê uma demonstração pública da justiça do salmista. E agora, no verso 4 aqui, nós vemos que ele vai, quando houver essa demonstração pública da sua justiça, ou seja, quando tudo se resolver e todos perceberem que, na verdade, ele está correto diante de Deus, ele vai então aqui no versículo 4, então irei ao altar de Deus. Aqui sim, o salmista, após resolvida a situação, o salmista irá diante de todos no altar, aqui sim, no templo, realmente irá no templo, no caso, na época lá, o templo o tabernáculo, né, onde eles adoravam. Então, ele iria no altar adorar ao Senhor. Diante de todos, de forma pública, exaltando ao Senhor, demonstrando toda a sua alegria. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Senhor. Aqui tem várias coisas nesse versículo que eu percebo exatamente agora. Primeiro que ele fala aqui, ó, a fonte da minha plena alegria, e ao mesmo tempo ele está falando por que você está assim tão triste. Então veja só que o estado de tristeza, vou até colocar aqui, há um estado de tristeza momentânea na vida do salmista. Há esse estado de tristeza momentânea. Só que ao mesmo tempo, olha só, ele fala, pois ainda o louvarei. Ele tem convicção, de que aquilo mudará. Por quê? Um dos motivos é porque ele sabe que Deus é a fonte da sua plena alegria. Ok? E por que isso vai mudar? Porque ele tem a sua esperança. Porque ele tem a sua esperança em Deus. O salmista tem a sua esperança completamente colocada em Deus. E a sua convicção é de que ele é o seu Salvador. Seu Salvador em todas as situações. Então veja, quando você começa a pegar, veja só, a gente fez aqui em cima 5 anotações a respeito de uma primeira leitura.
E aqui nós já fizemos 2 leituras. Depois nós fizemos aqui mais 2 leituras praticamente, uma leitura corrida e mais uma vindo versículo por versículo. E fizemos mais várias anotações, todas elas diferentes dessas. E aí você começa a juntar ponto por ponto, e aí eu quero trazer você aqui. Temos aqui uma terceira versão, que é a versão da Bíblia Viva. E eu vou ler uma vez aqui com você esta versão e vou deixá-la aqui na tela para que você dê um pause e para que você faça então as suas anotações a mais a respeito do que você percebe no texto, ok? E aí você vai completar esse exercício e eu vou te pedir para colocar isso aí nos comentários, tá? Então diz assim o texto: ó Deus, julga com justiça o meu caso. Resolve o meu problema com esses homens falsos e injustos que não creem em ti. Olha uma pistinha aqui, ó. Já apareceu um negócio aqui. Ó. Tu és o meu Deus, minha única proteção. Por que me deixaste de lado? Por que tenho de viver sofrendo e chorando por causa dos ataques dos meus inimigos? Manda a tua luz e a tua verdade para serem meus guias, para me levarem ao monte do teu santo templo, à tua casa. Então levarei minhas ofertas ao altar de Deus. Ele é a fonte da minha alegria e júbilo. Eu o louvarei ao som da harpa. Sim, meu Deus, eu te louvarei. Por que ficar triste e agitado, meu coração? Não é preciso. Confie em Deus, pois ainda louvarei o Senhor, o Deus que sempre me ajuda. Agora aqui, o que você vai fazer? Você vai, assim que eu terminar aqui esse vídeo, já estou terminando, você vai fazer as anotações que você percebe em cada um desses versículos. E tem muito mais coisa, que aqui, olha só, já deu 20 minutos de vídeo. Eu poderia aqui pegar essa versão, mais 2, mais 3, e ir fazendo anotações, depois juntar tudo, que esse é o grande objetivo final dessas anotações que a gente faz, é juntar tudo e então procurar por aplicações, como a gente também já tem aprendido, ok? Então, só para te lembrar, nós estamos com as inscrições para o Desafio Assembleia Abertas. Se você quiser saber mais, clica no link que está aí embaixo na descrição, tá bom? Se esse vídeo foi abençoador para você, se você aprendeu mais um pouco sobre como fazer, sobre como melhorar o seu estudo bíblico, então manda esse vídeo para mais alguém. Aí se você está no Instagram, coloca um @ aí para alguma pessoa e que você possa ser um instrumento de bênçãos também, enviando esses vídeos para mais pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima!